A liberdade é o direito de nascença de todo homem. Ele pode nascer pobre, pode ser um enjeitado, sua ascendência pode ser completamente desconhecida, mas a liberdade é seu direito de nascença inalienável. Negra pode ser sua pele, ele pode viver sem educação e sem instrução, ele pode ser pobre como a própria pobreza, ele pode nunca ter um pé de terra para chamar de seu, ele pode mal ter uma partícula de roupa, exceto alguns trapos para cobri-lo, mas, pobre como ele é, a natureza o moldou para a liberdade, ele tem o direito de ser livre, e se ele não tem liberdade, é seu direito de nascença, e ele não deve ficar contente até que a conquiste. Liberdade é a herança de todos os filhos e filhas de Adão. Mas onde você encontra liberdade desacompanhada de religião? É verdade que todos os homens têm direito à liberdade, mas é igualmente verdade que você não a encontra em nenhum país, exceto onde você encontra o Espírito do Senhor. Onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Graças a Deus, este é um país livre. Esta é uma terra onde posso respirar o ar e dizer que ele não é contaminado pelo gemido de um único escravo, meus pulmões o recebem, e sei que nunca foi misturada a seus vapores a lágrima de uma única escrava derramada sobre seu filho que foi vendido dela. Esta terra é o lar da liberdade. Mas por que é assim? Eu entendo que não é tanto por causa de nossas instituições, mas porque o Espírito do Senhor está aqui, o Espírito da religião verdadeira e sincera. Houve um tempo, lembre-se, quando a Inglaterra não era mais livre do que qualquer outro país, quando os homens não podiam expressar seus sentimentos livremente, quando os reis eram despotas, quando os parlamentos eram apenas um nome. Quem conquistou nossas liberdades para nós? Quem soltou nossas correntes? Sob a mão de Deus, eu digo, os homens da religião, homens como o grande e glorioso Cromwell, que teriam liberdade de consciência, ou morreriam homens que, se não pudessem alcançar os corações dos reis, porque eram insondáveis em astúcia, derrubariam os reis, em vez de serem escravos. Devemos nossa liberdade aos homens da religião, aos homens da severa escola puritana, a homens que desprezavam bancar os covardes e entregar seus princípios ao comando do homem. E se alguma vez quisermos manter nossa liberdade, como Deus nos conceda, ela será mantida na Inglaterra pela liberdade religiosa, pela religião. Esta Bíblia é a Magna Charta da velha Grã-Bretanha. Suas verdades, suas doutrinas romperam nossos grilhões, e elas nunca mais poderão ser rebitadas, enquanto os homens, com o Espírito de Deus em seus corações, saem para falar suas verdades. Em nenhuma outra terra, exceto onde a Bíblia está desabotoada, em nenhum outro reino, exceto onde o Evangelho é pregado, você pode encontrar liberdade. Percorra outros países, e você fala com a respiração suspensa, você está com medo, você sente que está sob uma mão de ferro, a espada está acima de você, você não é livre. Por quê? Porque você está sob a tirania engendrada por uma religião falsa, você não tem o protestantismo livre lá, e não é até que o protestantismo venha que pode haver liberdade. É onde o Espírito do Senhor está que há liberdade, e em nenhum outro lugar. Os homens falam sobre ser livre, eles descrevem governos modelo, repúblicas platônicas ou paraísos ovenitas, mas eles são teóricos sonhadores, pois não pode haver liberdade no mundo, exceto onde o Espírito do Senhor está. Comecei com essa ideia porque acho que os homens mundanos deveriam ser informados de que, se a religião não os salva, ela fez muito por eles, que a influência da religião lhes garantiu suas liberdades. Mas a liberdade do texto não é uma liberdade como esta, é uma liberdade infinitamente maior e melhor. Por maior que seja a liberdade civil ou religiosa, a liberdade do meu texto excede transcendentalmente. Há uma liberdade, queridos amigos, que somente os homens cristãos desfrutam, pois mesmo na Grã-Bretanha há homens que não sentem o gosto doce da liberdade. Há alguns que têm medo de falar como homens, que têm que se encolher e bajular, e se curvar, a qualquer um, que não tem vontade própria, nem princípios, nem voz, nem coragem, e que não conseguem ficar eretos em independência consciente. Mas ele é o homem livre, a quem a verdade torna livre. Aquele que tem graça em seu coração é livre, ele não se importa com ninguém, ele tem o direito ao seu lado, ele tem Deus dentro de si, o Espírito Santo que habita em si, ele é um príncipe do sangue real do céu, ele é um nobre, tendo a verdadeira patente da nobreza, ele é um dos eleitos, distintos, filhos escolhidos de Deus, e ele não é o homem para se curvar ou se encolher mesquinhamente. Não.
Ele preferiria andar na fornalha ardente com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele preferiria ser lançado na cova dos leões com Daniel, do que ceder um ponto de princípio. Ele é um homem livre. Onde está o Espírito do Senhor, a liberdade em seu sentido mais pleno, mais elevado e mais amplo? Deus lhe dê amigos, para ter esse Espírito do Senhor, pois sem ele, em um país livre, vocês ainda podem ser escravos, e onde não há servos no corpo, vocês podem ser escravos da alma. O texto fala de liberdade espiritual, e agora me dirijo aos filhos de Deus. Liberdade espiritual, irmãos, vocês e eu desfrutamos se tivermos o Espírito do Senhor dentro de nós. O que isso implica? Implica que houve um tempo em que não tínhamos essa liberdade espiritual quando éramos escravos. Mas há pouco tempo, todos nós que agora somos livres em Cristo Jesus, éramos escravos do diabo, éramos levados cativos à sua vontade. Nós falamos de livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio é um escravo. Nós nos gabávamos de que podíamos fazer o que quiséssemos, mas que liberdade servil e sonhadora nós tínhamos! Era uma liberdade imaginária. Nós éramos escravos de nossas luxúrias e paixões, escravos do pecado, mas agora estamos livres do pecado, estamos libertos de nosso tirano, um mais forte do que ele expulsou o homem forte armado, e nós somos livres. Examinemos agora um pouco mais de perto em que consiste a nossa liberdade. E primeiro, meus amigos, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade da escravidão do pecado. Sei que falarei com sentimento a alguns de vocês quando falar sobre a escravidão do pecado. Vocês sabem o que essa miséria significa. De toda escravidão e servidão neste mundo, não há nenhuma mais horrível do que a escravidão do pecado. Conte-me sobre Israel no Egito preparando sua história de tijolos sem palha, conte-me sobre o negro sob o chicote de seu cruel capataz, e confesso que é uma escravidão terrível de ser suportada. Mas há uma muito pior: a escravidão de um pecador convicto quando ele é levado a sentir o fardo de sua culpa, a escravidão de um homem quando uma vez seus pecados o estão latindo, como cães ao redor de um veado cansado, a escravidão de um homem quando o fardo do pecado está em seu ombro, um fardo pesado demais para sua alma suportar, um fardo que o afundará para sempre nas profundezas do tormento eterno, a menos que ele escape dele. Acho que vejo uma pessoa assim. Ele nunca tem um sorriso no rosto, nuvens escuras se acumularam em sua testa, solene e sério ele está, suas próprias palavras são suspiros, suas canções são gemidos, seus sorrisos são lágrimas, e quando ele parece mais feliz, gotas quentes de tristeza rolam em chuvas ardentes, sulcos escaldantes em sua bochecha. Pergunte a ele o que ele é, e ele lhe dirá que é um miserável desfeito. Pergunte a ele como ele está, e ele confessa que é a miséria encarnada. Pergunte a ele o que ele será, e ele dirá, ele estará perdido em chamas para sempre, e não há esperança. Contemple-o sozinho em seu retiro. Quando ele deita a cabeça no travesseiro, ele se levanta novamente, à noite ele sonha com tormento, e de dia ele quase sente aquilo com que sonhou. Assim é o pobre pecador convicto sob escravidão. Assim eu fui em meus dias, e assim vocês foram, amigos. Falo para aqueles que entendem isso. Você passou por aquele sombrio pântano do desânimo, você passou por aquele vale escuro de penitência, você foi feito para beber o cálice amargo do arrependimento. E eu sei que você dirá, amém, quando eu declarar que de toda escravidão está é a mais dolorosa, a escravidão da lei, a escravidão da corrupção. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará dela? Mas o cristão é livre, ele pode sorrir agora, embora tenha chorado antes, ele pode se alegrar agora, enquanto ele lamentava. Não há, ele diz, nenhum pecado em minha consciência agora, não há crime em meu peito. Não preciso andar pela terra com medo de cada sombra e medo de cada homem que encontro, pois o pecado foi lavado, meu espírito não é mais culpado, é puro, é santo. Não há mais a carranca de Deus sobre mim, mas meu Pai sorri, vejo seus olhos, eles estão brilhando de amor, ouço sua voz, ela está cheia de doçura. Estou perdoado, estou perdoado, estou perdoado. Salve, tu que quebraste os grilhões. Glorioso Jesus! Aquele momento em que a escravidão passou pela primeira vez. Acho que me lembro agora. Vi Jesus em sua cruz diante de mim, pensei nele e enquanto eu refletia sobre sua morte e sofrimentos, pensei tê-lo visto lançar um olhar para mim, e quando ele olhou para mim, olhei para ele e disse,
Jesus, amante da minha alma, deixa-me voar para o teu seio. Ele disse: venha, e eu voei até ele e o agarrei, e quando ele me soltou novamente, eu me perguntei onde estava meu fardo. Ele tinha sumido. Ali, no sepulcro, ele estava, e eu me senti leve como o ar, como uma sílfide alada. Eu podia voar sobre montanhas de problemas e desespero, e ó, que liberdade e alegria eu tinha! Eu podia pular em êxtase, pois eu tinha muito perdoado, e agora eu estava livre do pecado. Amado, esta é a primeira liberdade dos filhos de Deus. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade da escravidão do pecado. Liberdade da penalidade do pecado. O que é? Morte eterna, tormento para sempre. Essa é a triste penalidade do pecado. Não é nada agradável temer que se eu morresse agora eu poderia estar no inferno. Não é um pensamento agradável para mim ficar aqui e acreditar que se eu caísse, eu deveria afundar nos braços de Satanás e tê-lo como meu algoz. Ora, senhores, é um pensamento que me atormentaria, é um pensamento que seria a maldição mais amarga da minha existência. Eu preferiria estar morto e apodrecendo no túmulo do que andar na terra com o pensamento de que eu poderia sofrer uma penalidade como essa. Há alguns de vocês aqui que sabem muito bem que se você morrer, o inferno é sua porção. Você não tenta negar, você acredita na Bíblia, e lá você lê sua condenação: aquele que não crer será condenado. Você não pode se colocar entre os crentes. Você ainda está sem Cristo. Algum de vocês foi levado a tal condição que você acredita estar tão cheio de pecado que Deus não poderia ser justo se ele não o punisse? Você não sentiu que se rebelou tanto contra Deus por crimes secretos, sim, eu digo, por crimes secretos, e por transgressão aberta, que se ele não o punisse, ele deixaria de ser Deus e deixaria de lado seu cetro? E então você tremeu, gemeu e gritou sob o medo da penalidade do pecado. Você pensou quando sonhou, que viu aquele lago em chamas cujas ondas são fogo, e cujas ondas são sempre enxofre em chamas, e cada dia que você andava na terra era com medo e pavor de que o próximo passo deixasse cair no poço que não tem fundo. Mas cristão, você está livre da penalidade do pecado. Você sabe disso? Você consegue reconhecer o fato? Você está livre neste momento da penalidade do pecado. Não apenas você está perdoado, mas nunca poderá ser punido por conta de seus pecados, por maiores e enormes que tenham sido. No momento em que um pecador crê e confia em seu Deus crucificado, seu perdão ele recebe imediatamente, salvação completa através de seu sangue, e ele nunca pode ser punido por conta do pecado. Fale sobre a punição de um crente. Não existe tal coisa. As aflições desta vida mortal não são punições pelo pecado para os cristãos, são castigos paternos, e não as punições de um juiz. Para mim não existe inferno, deixe-o fumegar e queimar, se eu sou um crente, nunca terei minha porção lá. Para mim não existem tormentos eternos, nem tormentos, pois se eu for justificado, não posso ser condenado. Jesus sofreu a punição em meu lugar, e Deus seria injusto se ele me punisse novamente, pois Cristo sofreu uma vez e satisfez a justiça para sempre. Quando a consciência me diz que sou um pecador, digo à consciência que estou no lugar de Cristo, e Cristo está no meu. É verdade, sou um pecador, mas Cristo morreu pelos pecadores. É verdade, eu mereço punição, mas se meu resgate morreu, Deus pedirá a dívida duas vezes? Impossível! Ele a cancelou. Nunca houve e nunca haverá um crente no inferno. Estamos livres de punição, e nunca precisamos tremer por conta disso. Por mais horrível que seja se for eterno, como sabemos que não é nada para nós, pois nunca poderemos sofrê-lo. O céu abrirá seus portais perolados para nos admitir, mas os portões de ferro do inferno estão trancados para sempre contra todo o crente. Gloriosa liberdade dos filhos de Deus! Mas há um fato mais surpreendente do que essas duas coisas, e ouso dizer que alguns de vocês vão se opor a ele. No entanto, é a verdade de Deus, e se você não gosta dela, você deve deixá-la. A liberdade da culpa do pecado. Esta é a maravilha das maravilhas. O cristão positivamente não é mais culpado no momento em que ele crê. Agora,
Se Sua Majestade em sua bondade poupa um assassino dando-lhe um perdão gratuito, esse homem não pode ser punido, mas ainda assim ele será um homem culpado, ela pode dar-lhe 1000 perdões, e a lei não pode tocá-lo, mas ainda assim ele será culpado. O crime sempre estará sobre sua cabeça, e ele será marcado como um assassino enquanto viver. Mas o cristão não é apenas liberto da escravidão e da punição, mas ele é positivamente absolvido da culpa. Agora, isso é algo que o deixará surpreso. Você diz: o quê? Um cristão não é mais um pecador aos olhos de Deus? Eu respondo: ele é um pecador considerado em si mesmo, mas na pessoa de Cristo ele não é mais pecador do que o anjo Gabriel, pois, por mais brancas que sejam as asas angelicais e imaculadas que sejam as vestes angelicais, um anjo não pode ser mais puro do que o pobre pecador lavado pelo sangue quando ele é tornado mais branco do que a neve. Você entende como é que a própria culpa do pecador é removida? Aqui estou eu hoje, um traidor culpado e condenado. Cristo vem para minha salvação. Ele me ordena a levantar minha cela. Eu ficarei onde você estiver. Eu serei seu substituto. Eu serei o pecador. Toda a sua culpa será imputada a mim. Eu morrerei por isso. Eu sofrerei por isso. Eu terei seus pecados. Então, despindo-se de suas vestes, ele diz: pronto, vista-as, você será considerado como se fosse Cristo, você será o justo. Eu tomarei seu lugar, você tomará o meu. Então ele lança ao meu redor uma gloriosa túnica de perfeita justiça, e quando o contemplo, exclamo: estranhamente, minha alma, estás vestida, com as vestes do meu irmão mais velho. A coroa de Jesus Cristo está na minha cabeça, suas vestes imaculadas estão ao redor dos meus lombos, e suas sandálias douradas são os sapatos dos meus pés. E agora há algum pecado? O pecado está em Cristo, a retidão está em mim. Peça pelo pecador, justiça. Que a voz da justiça grite: traga o pecador. O pecador é trazido. Quem o carrasco leva para fora? É o Filho de Deus encarnado. É verdade, ele não cometeu o pecado, ele era sem culpa, mas é imputado a ele, ele está no lugar do pecador. Agora a justiça clama: traga o justo, o perfeitamente justo. Quem eu vejo? Eis que a igreja é trazida, cada crente é trazido. A justiça diz: estes são perfeitamente justos? Sim, são. O que Cristo fez é deles, o que eles fizeram é colocado sobre Cristo, sua justiça é deles, seus pecados são dele. Eu apelo a vocês, ímpios. Isso parece estranho e surpreendente, não é? Vocês atribuíram isso ao hipercalvinismo, e riem disso. Coloquem isso no papel para o que quiserem, senhores. Deus estabeleceu isso como sua verdade, ele nos tornou justos por meio da justiça imputada de Jesus Cristo. E agora, se eu sou um verdadeiro crente, estou aqui livre de todo o pecado. Não há um crime contra mim no livro de Deus, ele está apagado para sempre, está cancelado, e não apenas nunca poderei ser punido, mas não tenho nada pelo que ser punido. Cristo expiou meus pecados, e eu recebi sua justiça. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Além disso, o homem cristão, embora liberto da culpa e punição do pecado, é igualmente liberto do domínio dele. Todo homem vivo antes de ser convertido é um escravo da luxúria. Homens profanos se gloriam na vida livre e no pensamento livre. Eles chamam isso de vida livre, um copo cheio, uma festa bacanal, gritaria, libertinagem, camaradagem. Vida livre, Senhor! Que o escravo levante seus grilhões e os faça tilintar em meus ouvidos, e diga: isto é música, e eu sou livre. O homem é um pobre maníaco. Que o homem acorrentado em sua cela, o louco de Belém, me diga que é um rei, e sorria um sorriso horrível, eu digo: ah, pobre coitado, eu sei porque ele considera que é um rei, ele é demente, e é louco. Assim é com um mundano que diz que é livre. Livre, Senhor! Você é um escravo. Você acha que é feliz, mas à noite, quando você se deita na cama, quantas vezes você se jogou de um lado para o outro sem dormir e mal à vontade, e quando acordou você não disse: ah, aquele ontem. E embora você tenha mergulhado em outro dia de pecado, aquele ontem, como um cão do inferno, latiu para você e seguiu em seus calcanhares. Você sabe disso, Senhor, o pecado é uma servidão e uma escravidão.
E você já tentou se livrar dessa escravidão? Sim, você diz, eu tentei. Mas eu lhe direi qual foi o fim disso. Quando você tentou, você amarrou seus grilhões mais firmemente do que nunca, você rebitou suas correntes. Um pecador sem graça tentando se reformar é como Sísifo rolando a pedra morro acima, que sempre desce com mais força. Um homem sem graça tentando se salvar está envolvido em uma tarefa tão desesperadora quanto as filhas de Danaus, quando tentaram encher um vasto recipiente com balde sem fundo. Ele tem um arco sem corda, uma espada sem lâmina, uma arma sem pólvora. Ele precisa de força. Eu lhe asseguro, ele pode produzir uma reforma oca, ele pode aterrar o vulcão e semear flores ao redor de sua cratera, mas quando ele começar a se mexer novamente, ele moverá a terra para longe, e a lava quente rolará sobre todas as belas flores que ele plantou, e devastará suas obras e sua retidão. Um pecador sem graça é um escravo, ele não pode se livrar de seus pecados. Mas não é assim com um cristão. Ele é um escravo de seu pecado? Um herdeiro legítimo de Deus é um escravo? Oh, não. Ele não peca, porque ele é nascido de Deus, ele não vive na impureza, porque ele é um herdeiro da imortalidade. Vocês, mendigos da terra, podem se rebaixar a atos de injustiça, mas os príncipes do sangue do céu devem seguir atos de justiça. Vós, pobres mundanos, miseráveis mesquinhos e lamentáveis aos olhos de Deus podeis viver em desonestidade e injustiça, mas o herdeiro do céu não pode. Ele ama seu Senhor, ele é livre do poder do pecado, sua obra é a justiça, e seu fim, sua vida eterna. Estamos livres do domínio do pecado. Mais uma vez, onde está o Espírito do Senhor, a liberdade em todos os atos santos de amor, liberdade de um medo servil da lei. Muitas pessoas são honestas porque têm medo do policial. Muitas são sóbrias porque têm medo dos olhos do público. Muitas pessoas são aparentemente religiosas por causa de seus vizinhos. Há muita virtude que é como o suco da uva, ele tem que ser espremido antes de você obtê-lo, não é como a gota generosa do favo de mel, destilando-se voluntária e livremente. Sou ousado em dizer que, se um homem for destituído da graça de Deus, suas obras são apenas obras de escravidão, ele se sente forçado a fazê-las. Sei que antes de entrar na liberdade dos filhos de Deus, se eu fosse à casa de Deus, eu ia porque pensava que deveria fazê-lo, se eu orava, era porque temia que algum infortúnio acontecesse no dia se eu não o fizesse, se alguma vez agradecia a Deus por uma misericórdia, era porque pensava que não obteria outra se não fosse grato, se eu realizasse uma ação justa, era com a esperança de que muito provavelmente Deus me recompensaria finalmente, e eu deveria estar ganhando alguma coroa no céu. Um pobre escravo, um mero gibeonita, cortando madeira e tirando água. Se eu pudesse ter parado de fazer isso, eu teria adorado fazê-lo. Se eu pudesse ter feito minha vontade, não haveria nenhuma ida à capela para mim, nenhuma religião para mim, eu teria vivido no mundo e seguido os caminhos de Satanás, se eu pudesse ter feito o que quisesse. Quanto à justiça, era escravidão, o pecado teria sido minha liberdade. Mas agora, cristão, qual é a sua liberdade? O que faz você vir à casa de Deus hoje? O amor fez seus pés dispostos se moverem em rápida obediência. O que faz você dobrar seus joelhos em oração? É porque você gosta de falar com seu pai que vê em segredo. O que é que abre suas bolsas e faz você dar liberalmente? É porque você ama os pobres filhos de Deus e sente que, tendo tanto lhe sido dado, é um privilégio dar algo de volta a Cristo. O que é que o constrange a viver honestamente, retamente e sobriamente? É a parte de trás da prisão? Não, você pode derrubar a prisão, você pode aniquilar os assentamentos dos condenados, você pode lançar todas as correntes no mar, e deveríamos ser tão santos quanto somos agora. Algumas pessoas dizem, então, Senhor, você quer dizer que os cristãos podem viver como quiserem? Eu queria que pudessem, Senhor. Se eu pudesse viver como eu quisesse, eu viveria sempre santamente. Se um cristão pudesse viver como ele quisesse, ele sempre viveria como deveria. É uma escravidão para ele pecar, a retidão é seu deleite. Oh! Se eu pudesse viver como desejo, eu desejaria viver como devo. Se eu pudesse viver como desejo, eu viveria como Deus me ordena. A maior felicidade de um cristão é ser santo. Não é escravidão para ele. Coloque-o onde quiser,
ele não pecará. Exponham a qualquer tentação, se não fosse por aquele coração maligno ainda restante, você nunca o encontraria pecando. Santidade é seu prazer, pecado é sua escravidão. Ah! Vocês pobres servos que vêm à igreja e à capela porque devem. Ah! Vocês pobres moralistas escravos que são honestos por causa das dívidas, e sóbrios por causa da prisão. Ah! Vocês pobres escravos! Nós não somos assim, não estamos sob a lei, mas sob a graça. Chame-nos de antinomianos se quiser, nós até nos gloriaremos no título escandaloso. Estamos livres da lei, mas estamos livres dela para que possamos obedecê-la mais do que nunca. O filho legítimo de Deus serve ao seu mestre mais do que nunca. Como diz o velho Erskine, desprezem agora sua presença amorosa se puderem. Não, não, sua bondade conquistadora lidera a vanguarda. Quando o amor eterno exerce o domínio, eles se julgam mais gentilmente obrigados a obedecer, ligados pelo amor redentor em sentido mais estrito, do que Adão jamais foi na inocência. Mas para concluir, onde está o Espírito do Senhor, a liberdade do medo da morte? Ó morte! Quantas taças doces tornaste amargas? Ó morte! Quantas folias destruíste? Ó morte! Quantos banquetes glutões estragaste? Ó morte! Quantos prazeres pecaminosos transformaste em dor? Peguem, meus amigos, o telescópio esta manhã, e olhem através da vista de alguns anos, e o que veem? A morte cruel à distância segurando sua foice. Ele está vindo, 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 e o que está atrás dele? Sim, isso depende do seu próprio caráter. Se vocês são filhos de Deus, ao ramo de palmeira, se não são, sabem o que segue a morte, o inferno segue. Ó morte! Teu espectro assombra muitas casas onde o pecado de outra forma teria se revoltado. Ó morte! Tua mão fria tocou muitos corações que estavam cheios de luxúria, e os fez estremecer assustados com seu crime. Ó! Quantos homens são escravos do medo da morte? Metade das pessoas no mundo tem medo de morrer. Há alguns loucos que podem marchar até a boca do canhão, há alguns tolos que correm com as mãos ensanguentadas diante do tribunal de seu Criador, mas a maioria dos homens tem medo de morrer. Quem é o homem que não tem medo de morrer? Eu lhe direi. O homem que é um crente. Medo de morrer. Graças a Deus, eu não tenho. A cólera pode voltar no próximo verão, rezo a Deus para que não, mas se vier, não importa para mim. Vou trabalhar duro e visitar os doentes noite e dia, até cair, e se me levar, morte súbita é glória súbita. E assim com o santo mais fraco neste salão, a perspectiva de dissolução não o faz tremer. Às vezes você tem medo, mas frequentemente você se alegra. Você se senta calmamente e pensa em morrer. O que é a morte? É uma varanda baixa pela qual você se abaixa para entrar no céu. O que é a vida? É uma tela estreita que nos separa da glória, e a morte gentilmente a remove. Lembro-me de um ditado de uma boa velha senhora, que disse: com medo de morrer, Senhor. Molhei meu pé no Jordão todas as manhãs antes do café da manhã pelos últimos 50 anos, e você acha que tenho medo de morrer agora? Morra! Amado, por que morremos centenas de vezes? Morremos diariamente, morremos todas as manhãs, morremos todas as noites quando dormimos, pela fé morremos, e assim morrer será um trabalho antigo quando chegarmos a ele. Diremos: ah, morte! Você e eu somos velhos conhecidos, eu te tive em meu quarto todas as noites, falei com você todos os dias, tive a caveira na minha penteadeira, e muitas vezes pensei em você. Morte! Você chegou finalmente, mas é um convidado bem-vindo, é um anjo de luz e o melhor amigo que tive. Por que, então, tema a morte, já que não há medo de Deus deixá-lo quando você vier para morrer? Aqui devo contar-lhe a anedota da boa senhora Welsh, que, quando estava morrendo, foi visitada por seu ministro. Ele disse a ela: irmã, você está afundando? Ela não lhe respondeu uma palavra, mas olhou para ele com um olhar incrédulo. Ele repetiu a pergunta: que irmã, você está afundando? Ela olhou para ele novamente, como se não pudesse acreditar que ele faria tal pergunta. Por fim, levantando-se um pouco na cama, ela disse: afundando. Afundando.
Você já conheceu um pecador afundando em uma rocha? Se eu estivesse de pé na areia, eu poderia afundar, mas, graças a Deus, estou na rocha das eras, e não há como afundar lá. Quão glorioso é morrer! Ó, anjos, venham! Ó, coortes do Senhor dos Exércitos, estendam suas asas largas e nos elevem da terra, ó, serafins alados, carreguem-nos muito acima do alcance dessas coisas inferiores, mas até que venham, eu cantarei, já que Jesus é meu. Não temerei me despir, mas alegremente tirarei essas vestes de barro. Morrer no Senhor é uma bênção da aliança, já que Jesus se glória, embora a morte mostre o caminho. E agora, queridos amigos, mostrei a vocês o mais brevemente possível o lado negativo dessa liberdade. Tentei dizer a vocês, da melhor forma que pude, em poucas palavras, do que somos livres. Mas há dois lados em questões como essa. Há algumas coisas gloriosas para as quais somos livres. Não apenas somos livres do pecado em todos os sentidos, da lei e do medo da morte, mas somos livres para fazer algo. Não ocuparei muitos momentos, mas apenas passarei por algumas coisas para as quais somos livres, pois, meus irmãos cristãos, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, e essa liberdade nos dá certos direitos e privilégios. Em primeiro lugar, somos livres para a carta do céu. Há a carta do céu, a Magna Charta, a Bíblia, e, meu irmão, você é livre para ela. Há uma passagem escolhida aqui: quando passares pelo rio, eu estarei contigo, e as enchentes não te submergirão, você é livre para isso. Aqui está outra: as montanhas podem se afastar, e as colinas podem ser removidas, mas minha benignidade não se afastará, você é livre para isso. Aqui está outra: tendo amado os seus, ele os amou até o fim, você é livre para isso. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aqui está um capítulo sobre eleição, você é livre para isso se for eleito. Aqui está outra, falando da não condenação dos justos e sua justificação, você é livre para isso. Você é livre para tudo que está na Bíblia. Aqui está um tesouro infalível cheio de estoques ilimitados de graça. É o banco do céu, você pode sacar dele o quanto quiser, sem impedimento ou impedimento. Não traga nada com você, exceto fé. Traga o máximo de fé que puder obter, e você é bem-vindo a tudo que está na Bíblia. Não há uma promessa, nem uma palavra nela, que não seja sua. Nas profundezas da tribulação, deixe-a confortá-lo. Em meio às ondas de angústia, deixe-a animá-lo. Quando as tristezas o cercarem, deixe-a ser seu ajudante. Este é o símbolo do amor de seu Pai, que nunca seja fechado e coberto de poeira. Você é livre para isso, use, então, sua liberdade. Em seguida, lembre-se de que você é livre para o trono da graça. É privilégio dos ingleses, que eles sempre podem enviar uma petição ao parlamento, e é privilégio de um crente, que ele sempre pode enviar uma petição ao trono de Deus. Eu sou livre para o trono de Deus. Se eu quiser falar com Deus amanhã de manhã, eu posso. Se esta noite eu desejar ter uma conversa com meu mestre, eu posso ir até ele. Eu tenho o direito de ir ao seu trono. Não importa o quanto eu possa ter pecado. Eu vou e peço perdão. Não significa nada o quão pobre eu seja, eu vou e imploro sua promessa de que ele proverá todas as coisas necessárias. Eu tenho o direito de ir ao seu trono em todos os momentos, na hora mais escura da meia-noite, ou no calor do meio-dia. Onde quer que eu esteja, se o destino me ordenar até a extremidade mais distante da vasta terra, eu ainda tenho admissão constante ao seu trono. Use esse direito, amado, use esse direito. Não há um de vocês que viva de acordo com seu privilégio. Muitos cavalheiros viverão além de sua renda, gastando mais do que ganham, mas não há um cristão que faça isso, quero dizer, que viva de acordo com sua renda espiritual, não. Você tem uma renda infinita, uma entrada de promessas, uma renda de graça, e nenhum cristão jamais viveu de acordo com sua renda. Algumas pessoas dizem: se eu tivesse mais dinheiro, teria uma casa maior, cavalos, carruagem e assim por diante. Muito bem e bom, mas eu gostaria que o cristão fizesse o mesmo. Gostaria que eles construíssem uma casa maior e fizessem coisas maiores para Deus, parecessem mais felizes e tirassem essas lágrimas dos olhos. A religião nunca foi criada para diminuir nossos prazeres. Com tais estoques no banco, e tanto em mãos, que Deus lhe dá,
você não tem o direito de ser pobre. Levante-se. Alegre-se. Alegre-se. O cristão deve viver de acordo com sua renda, e não abaixo dela. Então, se vocês têm o Espírito do Senhor, queridos amigos, vocês têm o direito de entrar na cidade. Há muitos homens livres da cidade de Londres aqui, ouso dizer, e isso é um grande privilégio, muito provavelmente. Eu não sou um homem livre de Londres, mas sou um homem livre de uma cidade melhor. Salvador, se da cidade de Sião eu, pela graça, sou um membro, que o mundo insulte ou tenha pena, eu me gloriarei em teu nome. Vocês têm direito à liberdade da cidade de Sião, e não a exercem. Quero ter uma palavra com alguns de vocês. Vocês são muito bons cristãos, mas nunca se filiaram à igreja ainda. Vocês sabem que é muito certo que aquele que crê seja batizado, mas suponho que vocês tenham medo de se afogar, pois nunca vêm. Então a mesa do Senhor é servida uma vez por mês, e é gratuita para todos os filhos de Deus, mas vocês nunca se aproximam dela. Por que isso? É o seu banquete. Não acho que se eu fosse um vereador eu omitiria o banquete da cidade, e sendo um cristão, não posso omitir o banquete cristão, é o banquete dos santos. Nunca os anjos experimentaram mais do que a graça redentora e o amor mortal. Alguns de vocês nunca vêm à mesa do Senhor, vocês negligenciam suas ordenanças. Ele diz, fazei isto em memória de mim. Vocês obtiveram a liberdade da cidade, mas não a tomarão. Vocês têm o direito de entrar pelos portões da cidade, mas vocês ficam do lado de fora. Entrem, irmão, eu lhes darei minha mão. Não fiquem mais fora da igreja, pois vocês têm o direito de entrar. Então, para concluir, você tem a liberdade de Jerusalém, a mãe de todos nós. Esse é o melhor presente. Somos livres para o céu. Quando um cristão morre, ele conhece o sésamo aberto que pode abrir os portões do céu, ele conhece a senha que pode fazer os portões se abrirem, ele tem a pedra branca pela qual será conhecido como um resgatado, e que o passará na barreira. Ele tem o passaporte que o deixará entrar nos domínios de Jeová, ele tem liberdade para entrar no céu. Acho que vejo vocês não convertidos, na terra das sombras, vagando para cima e para baixo para encontrar sua porção. Vocês chegam ao pórtico do céu. Ele é grande e elevado. O portão tem escrito sobre ele, somente os justos são admitidos aqui. Enquanto vocês estão de pé, vocês procuram o porteiro. Um arcanjo alto aparece de cima do portão, e vocês dizem, anjo, deixe-me entrar. Onde está sua túnica? Vocês procuram, e não tem nenhuma, tu tens apenas alguns trapos de tua própria fiação, mas nenhuma vestimenta nupcial. Deixa-me entrar, dizes tu, pois os demônios estão atrás de mim para me arrastar para aquele abismo. Oh, deixa-me entrar. Mas com um olhar tranquilo o anjo levanta seu dedo e diz, leia lá em cima, e tu lês, ninguém além dos justos entra aqui. Então tu tremes, teus joelhos batem juntos, tuas mãos tremem. Se teus ossos fossem de bronze, eles poderiam derreter, e se tuas costelas fossem de ferro, elas poderiam ser dissolvidas a... Lá estás tu, tremendo, 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 mas não por muito tempo, pois uma voz que te assusta de teus pés e te deita prostrado, clama, apartai-vos, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ó queridos ouvintes, será essa a vossa porção? Meus amigos, assim como eu vos amo, eu amo esta manhã, e espero que algum dia amarei, será esta a vossa sorte? Não tereis liberdade para entrar na cidade? Vocês não buscarão aquele espírito que dá liberdade? Ah! Eu sei que vocês não o terão se deixados por si mesmos, alguns de vocês talvez nunca o terão. Ó Deus, conceda que esse número seja pequeno, mas que o número dos salvos seja realmente grande. Volta, então, minha alma para o teu descanso, o resgate do teu grande sumo sacerdote, libertou o cativo. Confia no seu sangue eficaz, nem temas teu banimento de Deus, pois Jesus morreu por ti.